Olá, tudo bem com você? Nossa disciplina de editor de texto, atividade 2 da disciplina, é esta aqui, né? Então nós vamos criar um texto e dessa vez vamos trabalhar com figuras, com tabelas, né? Vamos avançando aí. Aqui tem alguns recursos a mais do que teve na primeira atividade. A primeira atividade a gente trabalhou mais com formatação de parágrafo e fonte. Aqui tem alguns recursos a mais. Esse texto é um texto que está em Times New Roman, e ele espaçamento de 1,5 e os títulos estão em negrito. Não precisa ficar exatamente como está aqui, mas você vai criar um texto próximo do que está aqui, bem semelhante. Aqui tem uma figura. Bom, aqui tem uma outra figura, aqui tem uma tabela. A tabela você precisa formatar como está aqui. Aqui tem um preenchimento no fundo, ó. Aqui tem algumas figuras, formas no caso, né? E aqui alguns símbolos. Bom, as atividades são criar este documento no Word ou então no Write, para quem estiver usando o Write, que é do LibreOffice. A fonte é Times New Roman 12, o espaço entre linhas de 1,5 e demais configurações façam mais próximo desse modelo. Salvar com o nome editor de texto, aula 2. Então você vai salvar com o formato do Word mesmo e postar no Moodle para que seja avaliado. Então essa é a atividade 2, vale 10 pontos. Bom, aqui eu já gravei outras aulas aí, que inclusive está no meu canal, que tem as dicas de como, separadas, né? São vídeos rápidos, como você pode inserir uma figura. Aí tem um vídeo lá específico, que eu vou postar aqui também nesta aula. Como inserir figura, tem um vídeo. Como inserir e formatar a tabela, tem também um outro vídeo. Então esses vídeos vão ser disponibilizados aí para vocês. Bom, só explicando um pouquinho mais aqui, essa figura aqui, que é essa lâmpada, eu usei aqui no Word, inserir. Tem a opção aqui de inserir figura, no caso, figura online, né? Imagem online. Então, quando você vai inserir uma imagem online, você digita o nome de algum objeto, de algum animal que você está procurando. Por exemplo, no meu caso aqui, lâmpada. Ele vai procurar e vai mostrar aqui algumas opções. E foi essa aqui que eu inseri, né? Só que, aí no caso, você vai dimensionar ela aqui. E depois formatar. No caso aqui eu usei essa opção aqui, ó, que o texto ele vai se ajustar à figura, né? Mas como essa figura, pode ser que você não encontre essa figura, eu estou enviando essa figura no arquivo do Word aqui. Então você pode simplesmente aqui copiar, vem aqui Ctrl C e vem aqui no documento, vou apagar essa aqui e colar, que eu vou passar essa figura aí para vocês. Bom, além de inserir figura online, imagens ou figuras online, você tem a opção de esse dispositivo. Esse dispositivo, aí você vai procurar no seu computador alguma figura e vai inserir. Por exemplo, se eu quiser inserir alguma figura aqui, essa aqui, por exemplo, é uma figura que está no meu computador, né? Vou desfazer aqui. Então são algumas opções aí para você inserir imagens e para formatar. Mais detalhes sobre a configuração tem naqueles outros vídeos. Aqui nós temos uma outra figura que ela vai ser disponibilizada para vocês inserirem também. Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui. E aqui uma tabela. Já expliquei também num vídeo rápido como inserir tabela. Aqui no Word, no caso, você tem a opção aqui, ó, tabela, quantidade de linhas, quantidade de colunas. Ok, ele vai inserir uma tabela. Depois você vem ajustando essa tabela aqui da melhor forma da forma que você quiser, né? Então aqui tem aqui na página inicial tem as bordas,
tem o preenchimento. Então você vai ajustando aí a sua tabela até ficar, aqui no caso faltou uma linha, né? Você pode botão direito aqui, inserir linha abaixo, ele vai inserir mais uma linha. Então você vai fazer essa tabela aqui. Essas figuras, deixa eu apagar isso aqui. Essas figuras aqui, no caso do Word, tem a opção aqui, ó, inserir formas. Essas formas, no caso, né? Aí você vai escolher as formas de acordo com o que está aqui. Então aqui, inserir formas. Tem as formas aqui, né? Então tem todas essas formas como eu fiz nesse modelo aqui. Os símbolos, aqui no caso eu inseri uma caixa de texto, que é aqui, ó, uma caixa de texto. E dentro da caixinha de texto, aqui eu vou até inserir uma outra caixa de texto para mostrar. Aí dentro dessa caixinha de texto, eu vou apagar o que está aqui. Eu inseri esses símbolos aqui. Clicar duas vezes aqui. Aqui em inserir, tem a opção símbolos. Então você vai escolher esses símbolos. Se você não encontrar os símbolos idênticos a esse, pode inserir outros aqui, né? Pode inserir, não tem problema. O que eu quero é que você aprenda, localize onde é a opção de inserir símbolos, que é aqui no caso. Então você tem diversas opções de inserir símbolos aqui. Bom, isso eu estou mostrando aqui, né, no caso aqui do Word. Deixa eu abrir agora no Write. Eu abri esse arquivo aqui no Write. Bom, aqui no editor de texto do pacote LibreOffice, que é o Write, da mesma forma você vai criar, né, o texto aqui, formatar. As opções de formatação são bem semelhantes. No caso aqui, parágrafo. Seleciona o parágrafo, botão direito, parágrafo. Aí tem aqui as opções de formatação de parágrafos. Ele vai abrir. No caso aqui, recuo de texto, quando tem recuo, que é um espaço aqui que vem antes aqui do parágrafo, né? Aliás, isso aqui é um espaço antes. No caso, antes seria, antes desse parágrafo aqui, o espaço que está aqui antes dele. No caso aqui, desse parágrafo para esse. Aqui eu posso trabalhar com isso aqui também na tela, né? Que é aquele marcador de parágrafo para a gente visualizar melhor. Então, o espaço seria o espaço desse para esse. Voltando lá, botão direito, parágrafo. Tem aqui espaço depois, primeira linha. Ó, primeira linha. Ele vai mostrando aqui o que acontece. Vou colocar 3 centímetros. Aqui, ó. No caso aqui, o espaço aqui nessa primeira linha aqui. Vou deixar aqui 4, só para a gente ver o que acontece. Ó, deixou um espaço aqui. No caso aqui é muito, né? Vou desfazer, Ctrl Z. Botão direito, formatar parágrafo. Aí tem acima do parágrafo. Acima do parágrafo. Aqui eu falei, uma correção aí, ó. Aqui no caso é recuo. Aqui não é o espaço antes. É recuo antes do texto. Então, recuo, vou colocar aqui 3, por exemplo. O que vai acontecer? É o recuo aqui à esquerda. Formatar parágrafo. Então, aqui no caso, eu recuo à esquerda. Aqui depois do texto. O que acontece aqui? É o recuo aqui à direita. Essa nomenclatura aqui está realmente estranha, porque aqui teria que ser
recuo à esquerda e recuo à direita. No caso aqui está antes do texto, depois do texto. Mas, então, no caso aqui é recuo à esquerda e recuo à direita, que é esse espaço aqui, ó. A esquerda é aqui e a direita aqui. Eu vou desfazer isso aqui. Ok. Bom, formatação, no outro vídeo eu expliquei sobre formatação de parágrafo também, no LibreOffice, né, no Write. Formatação de figura é aqui, né, você tem as opções aí, ó, de colocar, posicionar a figura, né, no caso aqui é a opção que vai contornar a figura, tem a opção que ela vai ficar sobre o texto, né? Então o texto aqui no fundo, a opção aqui que a figura vem antes, depois vem o texto, e essa opção aqui que contorna. Então existem as opções aí. Para você inserir figura aqui no LibreOffice, existe a opção inserir figura. Aí você vai escolher a figura no dispositivo aqui mesmo. Você escolhe a figura e insere a figura aqui no documento. Para você inserir tabela, existe a opção aqui também, ó, inserir. Você vai procurar aqui, no caso, aliás, aqui no Write, é dentro aqui de tabela, inserir. Inserir tabela. Então, tabela, inserir tabela. A quantidade de linhas, colunas, aliás, são 2, e a quantidade de linhas, ok? Ele vai inserir aqui a tabela. Aí você vai formatar essa tabela aqui, né? Colocar as bordas, o fundo. Então, no caso aqui, ó, aqui pode ser feito por aqui também, ó, da mesma forma que no Word. Então, você pode inserir tabela, ao invés de ser aqui no caso, né, inserir tabela, aqui você especifica a quantidade de colunas e linhas. Ou então, por aqui, ó, 4 linhas, 2 colunas. Ele vai inserir aqui a tabela. Aí depois você vai formatar essa tabela, né, usando as ferramentas de formatação. Existem as opções aqui com o botão direito, ó, propriedades da tabela, bordas, né, pode colocar todas as bordas aqui, ok, aí colocou as bordas, ó, aqui o fundo, seleciono aqui, botão direito, propriedades da tabela, plano de fundo, escolhe uma cor, ok. Então você pode vir formatando a tabela aqui dessa forma, botão direito, propriedades da tabela. É uma opção assim bem prática para formatar a tabela. Então mostrando aqui como se faz no Write também, né? Que é um editor de texto aí que é uma segunda opção que a gente tem. E para inserir também, inserir as imagens, as formas, existe a opção aqui, ó, inserir formas. Existem as formas aqui do Write. Se você não encontrar exatamente o que eu coloquei, não tem problema, coloca uma outra forma aí semelhante. E inserir símbolo é aqui, ó. Caracteres especiais é aqui, né? Tem alguns símbolos aí. Você pode inserir a caixa de texto, como eu fiz lá no Word. Inserir uma caixa de texto. Deixa eu ver aqui. Aí dentro, clica lá. Clica aqui.
e vem aqui, insere a caixa de texto, e dentro dessa caixa de texto você coloca aí os símbolos, né? Você pode colocar a borda nessa caixa de texto também, né? Então aqui, ó, botão direito, linha, vou colocar aqui, contínuo, ok, ó, beleza. Então assim, muda um pouquinho a forma de trabalhar, de formatar, né? Às vezes a gente tem que ficar procurando, aqui como é outro editor de texto, nós temos que ficar procurando onde a gente faz as formatações, é um pouco diferente, mas eu quero, assim, vocês, mesmo você que está acostumado com o Word da Microsoft, que é o editor de texto mais usado mesmo, faça um teste também com o Write. O editor de texto mais utilizado no mercado é o Word mesmo da Microsoft, né? Este Write é uma opção, como é um software gratuito, free, é uma opção. É uma opção para você que não tem, às vezes até algumas empresas, algumas instituições do governo têm trabalhado com esse editor de texto. Não é a mesma coisa, mas ele tem os recursos aqui que a gente precisa, dá para trabalhar com ele também. Às vezes é um pouquinho mais, você tem que ficar, como eu falei, localizar onde que faz as formatações, mas dá para construir o texto usando também o Write. Bom, é isso, né? Nessa atividade prática da aula 2, vocês vão criar esse texto aqui. E usem aí as dicas que estão no meu canal do YouTube, né? Tem as dicas rápidas aí. Então, até mais, bom trabalho aí. E como eu disse, né? É prática, vocês têm que fazer. Façam uma vez, façam duas, e é isso. A gente aprende a trabalhar com editor de texto, com planilhas eletrônicas, com informática no geral, é praticando, é fazendo. Então, façam aí essas atividades. Até mais, até breve. Tchauzinho, fica com Deus.